Olá, pessoas! Como é que vocês estão? Por aqui tudo na paz de Jesus. Eu sou Nadia Araújo e voltei com mais um Aconteceu Comigo, tá? E hoje, para nos prestigiar aqui no canal, nós trouxemos Gleice Mical, tá? Que ela vai nos ajudar aqui a entender um pouquinho sobre um assunto muito, muito sério, que é a realidade na vida da maioria das pessoas, que é sobre a depressão. Que muitas pessoas falam que é frescura, é besteira. Não. Depressão não é frescura, não é besteira, e é uma coisa que precisa ser tratada com muita seriedade e compreensão. Gleice, obrigada por ter aceitado aqui o convite e seja muito, muito bem-vinda. Eu que agradeço, Nadia, a oportunidade de estar aqui. Quero dizer que para mim é uma honra, né? Eu gosto muito de Nadia, conheço ela há muitos anos e a gente estudou juntos, frequentou a igreja junto, e para mim é uma honra poder participar desse quadro aqui. Não, minha gente, eu lembrei do negócio agora. Eu preciso falar isso a vocês. Esta aqui, que está aqui ao meu lado, foi a única pessoa na face dessa terra que, quando Nadine doidou o cabeção para casar com o egípcio, esta criatura chegou na minha cara e disse: não vá que vai dar errado. Ela foi a única corajosa que disse na minha cara que eu não fosse. Aí eu, cabeça dura, fui. Mas depois a gente conta essa história com mais detalhes. Bom, vamos lá. Entender o que foi que aconteceu contigo em relação à depressão. Conta aí, como é que tudo começou? Então, eu sempre fui uma pessoa propensa à depressão, sempre me achei assim, apesar de não conhecer bem essa doença. Às vezes eu me pegava na internet fazendo pesquisa sobre isso, porque eu me sentia muito sozinha, muito triste, muito angustiada. E acredito que tudo começou lá no parto, né? Porque minha mãe conta que o parto dela foi bem difícil, porque na hora do nascimento era como que tivesse que precisasse ser uma cesariana, e aí forçaram um parto normal, e teve que, na hora do nascimento lá, teve que quebrar meu braço, o médico quebrou meu braço em 2 lugares, meu braço direito, para poder nascer, porque já estava quase que morria eu e ela, né, minha mãe. E ela conta até que vive uma experiência sobrenatural em relação a isso, porque ela sentiu que Deus estava ali do lado dela para poder concluir o processo do nascimento. E a médica disse para ela que depois daquilo tudo, porque assim, né, nasceu, enrolaram e colocaram lá, tipo, será que vai sobreviver? E não falaram nada para ela. E ela disse que depois, quando foi olhar, viu que realmente estava com o braço quebrado, e foi um sofrimento muito grande. E minha mãe disse que a médica até falou para ela que provavelmente eu ia ficar com algum problema na cabeça, dificuldade cognitiva, não ia conseguir aprender as coisas. Mas graças a Deus nada disso aconteceu. Porém, eu desencadeei um processo muito lento de depressão, que eu acho que teve início aí. Na minha infância, eu era muito assim, tinha muito complexo de inferioridade sem nem saber o que tinha. E na minha fase de adolescência, eu achava que todo mundo fazia bullying comigo, mesmo sem ninguém fazer. Então, eu fui absorvendo, era uma esponja. Eu absorvia tudo que eu ouvia, tudo que eu via, tudo que se passava na minha frente, eu fui absorvendo. Até chegar na fase adulta, depois de ter vivido algumas experiências em algumas áreas que realmente foram muito comprometedoras, e aí estourou, explodiu num processo muito crítico de depressão. Eu cheguei realmente naquela fase assim, de depressão severa mesmo, do fundo do poço, com laudo médico registrado psiquiatra, e foi bem difícil mesmo. Então foi assim que tudo desencadeou. Como é que tu parou e pensou assim, poxa, eu tô mal, eu não tô bem. Qual foi o comecinho, o início? Começou como? O Quando que é que tu eu sentia? passei, quando eu passei por um processo bem complicado em uma situação na minha vida, eu tentei resolver aquilo sozinha durante mais de ano. E quando eu vi que eu não estava conseguindo e aquilo estava desencadeando assim a questão da ansiedade, então eu comecei a sentir alguns sintomas físicos, né? Minhas mãos travavam, começava a encolher assim, ficava bem enrijecida e muito assim, querendo sentir dores no corpo. E a minha, emocionalmente, eu me sentia muito angustiada, muito triste, nada me alegrava, e um desespero. Medo, não sei de quê, mas um desespero que ficava o tempo todo querendo me tomar conta de mim. Até que um dia eu percebi que aquilo realmente não dava mais para suportar, e aí eu falei para minha mãe. Eu disse para ela que eu achava que estava com depressão. E aí eu vi na minha mãe nascer uma leoa, viu? Porque eu não imaginei que ela ia reagir daquela forma. Na mesma hora a gente era vizinho aqui de um médico. Na mesma hora ela foi, chamou o médico, ele foi lá em casa e aí ele conversou comigo
e perguntou os sintomas, e quando eu comecei a falar para ele, aí ele diagnosticou e viu que realmente eu estava com esse problema. E aí foram 9 meses de tratamento pesado até eu sair daquela situação. Foi assim que eu descobri o que realmente eu tinha, né? Dessa forma. Tu teve alguma dificuldade em aceitar que estava com depressão e que teria que partir para o tratamento? Nunca. Eu acho que foi uma das coisas fundamentais para me ajudar no tratamento, foi porque eu nunca tive preconceito, nunca tive. O que minha mãe me mandava fazer, eu fazia. Vamos para o médico. Eu me tratei com 2 psiquiatras, comecei com um, aí não me identifiquei muito, fui para outro. E me consultei com alguns psicólogos e fiz um tratamento de 30 sessões com uma psicanalista. Nunca tive dificuldade de aceitar que estava doente, tomei medicação de vários tipos, saía mudando assim, aumentando as doses, porque não fazia efeito. Medicação para dormir, medicação sublingual para acalmar os nervos na hora que a síndrome do pânico atacava. Eu nunca tive essa dificuldade, não, e isso foi fundamental para eu poder superar aquilo ali. E essa questão da síndrome do pânico, como é que ocorre? O que é que acontece? O que é que tu sente? A síndrome do pânico, ela é horrível, porque assim, a depressão, pelo menos na minha cabeça, eu entendi assim depois do processo. A depressão, ela é a pior sensação que você possa imaginar. Se você nunca teve depressão, então fica sabendo que é a sensação mais horrível que pode sentir. Se você quiser desejar um mal para uma pessoa, diga assim: eu quero que você fique um dia com uma crise de depressão. Foi a pior coisa que eu senti na minha vida. É uma angústia que te sufoca, que te mata, que nada te alegra, nada te. Mas não é só sentir angústia, é porque aquela angústia parece que ela tira teu espírito de dentro de você, assim, quer te matar, te sugar. É horrível, eu não sei nem descrever. Mas a síndrome do pânico, não. Ela é rápida, as crises, ela vem e vai muito rapidamente. Pelo menos acho que eu sentia. E é mais físico, em mim era mais físico do que emocional. Eu me lembro que no trabalho eu tive várias crises. Então, eu ficava, quando ela vinha, era choro, muito choro. Aí começava a chorar, chorar, chorar. E aí, se eu tivesse encostada numa parede, eu começava a perder as forças das pernas e eu travava, eu não andava. Não andava, as mãos ficavam fechadas e só choro. Eu tinha que alguém me arrastar daquele lugar ali onde eu estava. Senão, eu não saía dali. Agora, aquilo durava 10, 15 minutos, a crise. E aí, o resto do dia era bem debilitada, como se eu tivesse passado por uma guerra. E chegava, ficava lá prostrada em cima da cama até o dia terminar, e só no dia seguinte era que eu voltava a ter forças novamente. Então, a síndrome do pânico, ela era horrível nesse aspecto, porque me afetava muito fisicamente, eu ficava muito cansada quando eu passava por uma crise dela. Já teve alguma situação que tu pensou em fazer alguma coisa que te machucasse? Ah, sim. Uma vez no trabalho, eu trabalhava no escritório, eu peguei um clipe desses que prende caderno, desses bem grandes, o maior que tem, e desdobrei ele todo, aí me escondi lá no cantinho e comecei a tentar tirar sangue, sabe? Queria me cortar, porque o desespero, isso aí eu digo que causava isso era mais a depressão, porque me deixava tão angustiada que aí se transformava em raiva de mim mesma. Meu cabelo hoje tá desse tamanho aqui, ó. Mas ele ficou aqui. Uma crise que eu tive, eu, no escuro, peguei a tesoura e cortei o cabelo. Eu me lembro que na época eu ainda pensei em deixar, em cortar aqui. Porque no fundo a gente ainda tem aquela esperança de que amanhã seja um novo dia, mas a vontade era de raspar a cabeça. Minha mãe não deixava a tesoura fácil, essas coisas. Mas, infelizmente, nesse dia eu tive acesso. Quando tu foi fazer isso aí, de cortar o cabelo, de se furar com o clipe, o que é que passava na tua cabeça? Raiva. Raiva, muita raiva, porque era o tempo todo o que eu sempre fui uma pessoa que eu tenho muita raiva guardada dentro de mim. Era uma coisa assim que eu não tratava, né? Então eu tinha muita raiva guardada. E na hora que nessas horas que eu tentei fazer todo o processo se voltava para isso. Sentia muito ódio, muita vontade de me machucar. Então eu fazia essas coisas. E vontade de morrer, né? Todos os dias tinha vontade de fazer alguma desgraça comigo mesma, alguma maldade, alguma coisa assim que talvez me levasse até a morte. Mas graças a Deus eu nunca tentei. E os amigos te apoiaram muito nesse momento? Ah, eu costumo dizer que o processo que eu passei foi horrível.
Foram 9 meses, como eu falei. Mas, assim, se tornou um tanto leve, porque o peso não ficou só comigo. Eu fiquei vigiada durante 9 meses seguidos por duas famílias, a minha e a família da minha vizinha, Joana. Eles me vigiavam justamente com medo de acontecer alguma coisa comigo, né? De eu fazer alguma besteira. Às vezes isso até me sufocava. Eu dizia, eu tô sufocada, mas era cuidar, eles estão fundamentais para superar tudo isso. Primeiro, foi o apoio da família. Minha família entendeu completamente tudo que eu estava passando. Minha mãe ficou do meu lado, minha mãe abandonou o quarto dela e dormia no meu quarto, no chão, colocou um colchão no chão e a gente dormia junto toda noite, para eu não ficar sozinha. E meus amigos, os amigos mais próximos, me davam muito apoio. A igreja onde eu sempre participei lá, eles sempre me davam apoio também, no sentido de que não me afastaram de nada, permitiram que eu continuasse fazendo as atividades. Às vezes eu ia, passava mal, tinha crises na parte assim lateral da igreja. Minha mãe estava sempre lá, me levava para casa, ficava todo mundo sempre de olho em mim. Então, o apoio é a primeira coisa. A segunda coisa que é fundamental para você superar isso é fé. Eu sei que nessa hora ninguém vai dizer assim, vai orar, menina, que isso passa. Não passa não, tá? Isso aí não existe. Vai cantar, vai ler a Bíblia, tá? Você até pode fazer isso, mas isso não é o remédio que vai te curar, porque você nem vai conseguir tomar ele mesmo. Você não tem força para orar, para buscar a Deus. Mas a fé que está lá dentro de você, que um dia foi plantado dentro de você, é o que vai te manter vivo. Por exemplo, todos os dias eu pensava em me matar. Todos os dias, sem tirar. Vinha aquele pensamento, se eu morrer, por conta da raiva, né? Eu tinha muita raiva de mim mesma. Por conta do complexo de inferioridade, então eu queria muito fazer mal a mim mesma. Só que a minha fé dizia assim para mim, você sabe que se você fizer isso, termina aqui, mas continua lá. Depois da eternidade, tem uma vida ainda, tem uma conta a se prestar. É nisso que eu acredito, foi isso que eu aprendi na palavra de Deus. Isso foi o meu grande freio, foi a palavra de Deus. O apoio da minha família era o acelerador que me empurrava para frente. E a fé era o freio para eu não fazer coisas contra mim mesma. E depois que tudo passou, eu ainda digo que teve um terceiro fator que é fundamental para quem está passando por essas coisas de problemas emocionais, que é a questão de se desfazer, sabe? Todo mundo tem uma gênese do problema. Onde é que esse problema começou? Eu sempre tive essa propensão, porém, eu sei o desencadeou. Eu sei as 2 ou 3 áreas da minha vida que desandaram e que aconteceu o ápice do problema. Então, o que eu fiz? Depois que eu fiquei bem, eu resolvi me desfazer das coisas que me provocaram. Se você está experimentando um momento de recuperação, ou se você se sente bem hoje, você precisa se desfazer das coisas que ocasionaram o problema, senão vai voltar tudo de novo. Então, hoje eu vivo numa dieta emocional constante. Eu não faço o que você faz. Assistir jornal, não assisto, tipo, viajar sozinha, eu evito, para não me assustar na rua, não ter muita gente ficar nervosa. Eu evito ver filmes de ação, de suspense, essas coisas. Eu evito, porque para não ocasionar tudo de novo, eu começar com ansiedade e aí começar o problema todo de novo. Então, eu evito ao máximo. Essas 3 coisas, para mim, são fundamentais. O apoio da família, a fé em Deus e depois se desfazer das coisas que ocasionaram o problema inicialmente. Então, são esses fatores que são fundamentais. Eu já vi muitas pessoas falando assim, fulano tá com depressão. Não, é frescura, é besteira. O que é que tu diria para tu que passou na pele o problema, tu que sabe, melhor do que ninguém, que não é frescura, que não é kikiki, não é charme. O que é que tu diria para essas pessoas preconceituosas que tratam a depressão como frescura, como besteira? É o seguinte, todo mundo fica triste. Então, você tem momentos deprimidos. Né? Tem aquele dia que você não está bem, que você realmente não está afim nem de comer, você fica na sua cama. E tem aqueles dias em que você realmente começa a desencadear um problema depressivo, que é quando a tristeza não vai, ela vem e não passa. Então, para as pessoas que têm esse preconceito, essa dificuldade, na verdade, eu queria falar para 2 tipos de pessoas. As pessoas que nunca viveram uma situação dessa, que nunca acompanharam um caso assim, eu peço para que seja um pouco mais humano, né? E que entenda que a depressão ela existe sim, e que é uma coisa que você não consegue controlar.
É uma coisa que vem e controla você, domina você. Então, é bom a gente ter paciência. Se você tem na sua família alguém que está passando por isso, tenha paciência. Se é uma coisa que está sempre, rotineiramente, a pessoa demonstrando aquilo, é porque realmente não é simples. E isso mata. Tá? A depressão, ela é grave, ela mata. E para as pessoas que já têm um problema depressivo, eu sugiro a você que aceite o que você tem. É o primeiro caminho para você ficar boa ou bom dessa doença, é você aceitar o que tem. Eu vejo muitas pessoas, Nadir, que fica o tempo todo assim, eu percebo que tem um problema emocional, seja lá qual for, mas não quer tomar remédio. Eu não tô louco, eu não vou... Eu vou te dizer uma coisa, eu me tratava em uma clínica lá em Olinda, e era uma clínica onde tinha pessoas totalmente loucas sendo tratadas. Eu ficava na sala de espera, esperando o meu médico, que por sinal era um médico excelente. Eu ficava esperando o meu médico junto com pessoas que estavam dando cabeçada na parede, assim, ó. E eu nunca fiz isso. Pessoas que não eram bebê, com 30, 40, 50 anos de idade. E eu nunca tive preconceito de dizer, eu não vou mais porque eu não tô louca como eles, eu não jogo pedra. Não, aceite o que você tem. Você aceitando, você vai conseguir entender melhor o seu problema e assim tratar. Então, não é frescura, não é um problema que você resolve quando você quer. E tem outra coisa também que eu queria dizer, Nadir, é que as pessoas às vezes fazem assim, levanta a cabeça, sai dessa situação, depende muito de você. Olha, vou ser bem sincera, eu andei analisando essas frases depois de tudo que eu passei, parece que não funciona bem assim, não. Eu digo que realmente a gente tem que se esforçar, no sentido de que a vida é sua, se você abre mão dela, você morre. Mas que depende de outros fatores, como eu já citei aqui, muito importantes, tratamento. Se o seu caso precisa de medicação, de um tratamento medicamentoso, você precisa respeitar isso. Às vezes a depressão vem por um problema de substância que está em falta no cérebro. Então você tem que tomar a medicação. E tem gente que fica, tá com problema de depressão, às vezes está se agravando e não procura um médico especialista, fica indo para qualquer tipo de médico. Procura sim o psiquiatra, ele não morde. Ele é um médico e ele Exatamente. vai fazer todo o processo lá, tá entendendo? Um neuro. Às vezes você começa com um neuro, mas vai ter que terminar na frente de um psiquiatra. Então, eu acho que o ser humano precisa ser mais humano. Entender que o próximo pode estar precisando dele, principalmente de compreensão. E outra coisa que eu observo também, geralmente no meio da gente, no meio religioso, eu falo a gente, porque a gente é da igreja evangélica, que puxa mais para a religião, aí o que eu observo? Aparece uma pessoa depressiva, aí fala, ah, não, isso é do demônio. Ah, não, vai orar, busca É oração, vai ler a pecado. Bíblia. É pecado, isso é falta de Deus. Se você tem Deus no coração, você não tem depressão. Mas não é assim. Não é assim que a coisa funciona. Depressão é uma doença como qualquer outra doença, que tem que ser tratada. Acho que É as verdade. pessoas têm que parar de espiritualizar a coisa e ver da forma que tem que ser vista. Eu Tu passei passou por por isso isso. também? Passei. Uma pessoa muito importante perguntou logo a mim se, quando eu tive uma das primeiras crises, você tem pecado? Você fez alguma coisa que não agradou a Deus? Olha, eu gostaria de dizer aqui que às vezes sim, depressão é o resultado de um pecado. Às vezes você passa por um processo, você não trata aquilo espiritualmente, o sentimento de culpa pode sim ocasionar isso. Você lembra lá na Bíblia, fala que os judeus, eles faziam no Antigo Testamento basicamente 5 tipos de sacrifícios. Um era pelo pecado e o outro pela culpa. E mais 3 tipos. Então eu entendo aí que se tinha sacrifício pelo pecado, tinha também pela culpa, ou seja, era para Deus perdoar e para tratar aquele que cometeu o erro. Então Deus é aquele Deus que trata do seu pecado e trata de como você se sente depois que você peca. E às vezes a gente erra e deixa aquilo para lá e não trata diante de Deus, e essa culpa vai nos corroendo, corroendo, e sim, pode ocasionar uma crise emocional por conta disso. Mas nem toda depressão é resultado de pecado escondido, de pecado guardado, nem de essas coisas aí que você citou. Mas eu passei, eu me lembro que eu estava na igreja e o irmão veio, ele não gostava de mim, não gosta de mim, e eu sei disso. E eu, na verdade, nesse dia eu nem estava, eu não fui. Minha mãe foi e ela me contou que ele chegou lá sabendo que ela era minha mãe, que eu congregava ali. E ele começou a dizer que quem estava em depressão é porque estava com pecado, é porque fez coisa errada. E vai ter um adolescente que depois veio me perguntar se aquilo era verdade. Mas graças a Deus eu não me afetei com isso. Eu sempre fui uma pessoa assim, muito segura da minha fé e das minhas
convicções em relação a Deus. E aí eu sabia muito bem o que estava ocasionando minha depressão e graças a Deus que não me deixei levar por isso. Mas acontece esse tipo de preconceito, sim. Ou é demônio, ou é pecado, ou é frescura. As pessoas pensam Falta de muito Deus na isso. vida, Mas, falta de mas oração. as estatísticas estão aí, né? Cada dia que se passa, o número de depressivos aumenta e isso significa que a depressão pode estar batendo na porta da sua própria casa. É muito Exatamente. provável que quase todos nós um dia tenhamos que lidar com a nossa depressão ou a depressão de alguém próximo. E é bom a gente começar a abrir mais a mente para isso tudo, né? Exatamente. E trazendo aqui para o público desse canal, que aqui tem muitas mulheres, a maioria, que se relacionam com os boys lá, como eu falo, com os boys magia das Arábias, e aí segue aquele padrão, né? O homem que quer alguma diversão sexual, o homem que quer um visto, o homem que de alguma forma engana a mulherada. E aí, o que tem de mulher depressiva por conta disso, não está no gibi. Tá assim, ó, o que chega de e-mail aqui de uma mulher falando, eu tô depressiva, eu quero morrer, ele me enganou. O que é que tu diria para essas mulheres que se deixam chegar a esse ponto de confiar tanto no cara, que o cara dá os sinais que não presta, dá os sinais que só quer bagunçar com a mulher, mas ela vai lá, confia e se doa ao cara, daqui a pouco o cara pronta, e aí a mulher tá lá, à beira da morte, por conta desses camaradas. Olha, em primeiro lugar, a Bíblia diz assim: ama a teu próximo como a ti mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Bom, isso é uma sequência. A gente tem que analisar pela sequência. Se você não se ama, você não tem como amar ao próximo nem a Deus. Porque a medida do amor é o amor a você próprio. Se a gente analisar o texto, é assim. Pessoa que eu já passei por isso, não com pessoas das Arábias aí, mas eu já passei por isso, de me entregar tanto sentimentalmente ao ponto de adoecer. Foi uma das áreas que foi afetada na minha vida. Mas, na verdade, eu entendi depois de tudo isso que isso era falta de amor próprio. Aí eu dizia assim, que amava o cara, né? Eu amava o cara. Mas, na verdade, eu nem amava a mim mesma. Então, como é que eu amava ele? Eu tinha uma obsessão doentia, que eu achava que minha vida e minha felicidade dependia dele. É aquilo que eu falei lá no início. E acrescentando agora, você precisa se amar primeiro. E se amar primeiro não é ser arrogante, só enxergar você mesmo. Não, se ame na medida que Deus ensinou. Ame de uma forma sadia. Você se ama. E depois que você se ama, você vai ver como as coisas vão acontecer naturalmente, vão fluir. Hoje eu estou, em relação a sentimento, eu não tenho ninguém hoje. Eu tenho 38 anos. Eu não estou me relacionando com ninguém. E eu estou super bem. Porque eu não dependo disso para ser feliz hoje. A minha felicidade hoje não tem mais esse relacionamento na receita. A receita da minha felicidade tem que ter um homem lá. Não, eu não me sinto assim hoje. Porque depois de tudo que eu passei, eu aprendi a me amar primeiro. Antigamente, eu não gostava do meu rosto. Eu queria me esconder. Hoje eu gosto do meu rosto. Não tenho nada contra ele. Eu Até estou bem porque do não jeito tem que eu nada sou. contra ele. Pois é, Não eu tem nada de estou bem do jeito errado. que eu sou. Eu tive que passar por tudo isso para entender. Então, eu diria para as suas amigas, Nadir, que se amem primeiro. Se você fizer isso, você vai ver como as coisas vão acontecer naturalmente. E segundo, se é isso que está te adoecendo, se desfaz, né? Corta relacionamentos, corta contatos. E se é isso que está ocasionando a sua depressão, se você corta isso, você vai naturalmente melhorar e vai enxergar como a vida tem outra. A vida, gente, a vida não é o que a gente só enxerga. Existe muito mais coisas além do que a gente enxerga. A gente tem uma visão muito limitada. Depois que você sai da caverna, depois que você abre a cortina e vê o sol lá fora, gente, a gente fica surpreendido. A vida tem muito mais do que isso. Você vai ser muito mais feliz se você abrir mão disso que está te se você continuar aí e termina morrendo. Morrendo ou fisicamente, porque pode chegar a esse ponto, ou até mesmo emocionalmente se tornar uma pessoa. Quem é que aguenta uma mulher amarga, triste, que fica o tempo todo repetindo suas dores? Ninguém pode chegar perto dela, que ela está machucada, magoada, falando do que passou. Ninguém aguenta isso, né? Como diz, né? A mulher em si, ela é a alegria da casa, ela é a beleza do dia, ela é a pessoa que tudo fica em cima, tudo se rodeia, fica ao redor dela. Se a mulher magra, essa mulher triste, deprimida, depressiva, todo mundo ao redor dela vai acabar sendo contaminado com isso. Então, se ame, se valorize, passe a tentar se olhar dessa forma e fazendo coisas que vai te ajudar a se ver dessa forma daqui para frente, como procurar uma boa terapia, ler muito a Bíblia e procurar estar perto de pessoas que valorizam você.
Exatamente. Bom, minha gente, é isso, tá? Ah, já lembrei de uma coisa agora. Antes da gente terminar, eu preciso contar um segredo aqui a vocês. Vocês lembram de alguns dos vídeos aqui que eu falei que lá em 2007, quando eu decidi, deu cabeção e decidi ir pro Egito, uma amiga minha veio e disse na minha cara, Nadir não vai não. Pensa direitinho, foi esta criatura aqui, minha gente. Foi a única que teve coragem de chegar na minha cara e dizer, não vai que vai dar errado. Foi a única, porque ninguém acordava na época. Tu lembra disso, Gleice? Lembro. Tu lembra desse dia? Lembro. Ela veio aqui em casa e falou, Nadir, presta atenção, é isso que tu quer, olha direitinho, analisa, tu tá escolhendo um erro para tua vida, tu tá cometendo um erro. Minha gente, na época, eu fiquei com tanta raiva dessa criatura, vocês não estão entendendo. Aí hoje eu penso, meu Deus do céu, se Nadir tivesse dado ouvido ao que Gleice falou, tudo isso aqui não estava acontecendo, eu não estava lascado aqui, tá? Mas enfim, né? Bom, mas foi ela aí, foi a única. Mas é verdade, são as experiências, sabe? Falando ainda, concluindo a questão lá da depressão, hoje eu agradeço tanto a Deus por tudo que eu passei, porque eu cresci tanto, Nadir, assim como depois da sua experiência, mesmo sendo uma experiência frustrada, você cresceu tanto, né? Hoje, eu acho que hoje você tem uma outra visão. Veja como você abriu esse canal para ajudar mulheres que passam por coisas parecidas. O segredo da vida é esse, minha gente. É a gente pegar as coisas ruins que a gente passa e transformar em experiências que possam trazer benefícios para outras pessoas. Quando eu me vi no fundo do poço mesmo, chegou um dia que eu disse, eu não percebia, eu não tinha assim muita clareza da minha situação, mas eu sabia que eu não ia sobreviver mesmo. Então, o meu último laudo do psiquiatra, eu fui afastada do meu trabalho e a cada 3 meses eu era afastada e voltava a trabalhar alguns dias e era afastada. E meu último laudo eu disse lá que a doença já estava. Ele usa uma expressão psicossomatizar, que já estava dando reflexo. Olha, eu tinha problemas para urinar, para defecar, não comia mais, fiquei magra, mais do que já sou. Eu fiquei assim, bem debilitada. Depois eu descobri que eu estava com o cálcio dos meus ossos já estavam indo embora também. Porque a gente sabe que o que está na mente passa para o corpo. E eu queria contar isso aqui para vocês, né? E até para quem não tem ainda uma experiência mais próxima com Deus, eu queria pedir a Nadia assim, para concluir com isso aqui, que foi muito importante para mim a forma como eu fiquei livre disso, né? Eu fui no meu médico e aí eu cheguei lá, ele passou um medicamento sublingual para quando eu tinha as crises. Aí ele mandava colocar um, eu já estava colocando 2 debaixo da língua, porque para acalmar eu queria botar a caixa de uma vez. E nesse dia que eu fui, eu tomava uma medicação que era de 50 miligramas. Aí ele dobrou a dose e disse que eu tinha que tomar aquela outra medicação. Aí eu voltei para casa e comecei a tomar. Aí eu comprei a caixa e tomei 2 comprimidos. Eu guardei ela durante um tempo e depois joguei fora essa caixa. Eu tomei 2 comprimidos. E aí, depois de 2 dias, eu tive um encontro com Deus, né, que na verdade a minha mãe me levou na casa de uma pessoa e lá eu encontrei 2 pessoas que eram 2 homens de Deus e essas pessoas, Deus naquele momento se utilizou deles e fez uma oração por mim. Foi só uma oração. Bom, durante 9 meses, claro, muitas pessoas oravam por mim, mas naquele dia que Deus escolheu para resolver o problema, foi só uma oração. Aqueles irmãos vieram, colocaram a mão sobre a minha cabeça e disseram para aquela depressão ir embora. Assim como Jesus e os apóstolos curaram muitas pessoas na Bíblia. E na hora, assim, instantaneamente, assim como se eu tivesse um tumor aqui do meu lado e alguém colocasse a mão em nome de Jesus, repreendesse e visivelmente a operação de maravilhas acontecesse e o tumor sumisse. Bom, o problema emocional desapareceu ali. Quando eu saí da casa que eu estava, minha mãe disse, tu vai tomar ainda a medicação? Eu disse, mãe, ou a gente tem fé ou a gente não tem. Eu digo a você, desde aquele dia, isso foi em 2016, até hoje, eu nunca mais tomei um comprimido para dormir, nem para colocar debaixo da língua, nem esse antidepressivo que era a sertralina que eu tomava. Nunca mais precisei tomar nada. Eu apenas faço o que Deus me disse. Vigie, tenha cuidado, que é essa dieta emocional que eu faço. Porque eu sou um ser humano, né? Então eu continuo me cuidando. Mas quem me curou foi Deus. Mas a minha parte eu não deixei de fazer.
Fazia medicação, fazia as terapias, mesmo depois da cura instantânea, o sobrenatural que Deus fez. Eu fiz as 30 sessões de psicanálise com a médica, e foi muito bom, porque as lacunas foram fechadas, os traumas que eu tinha, aquilo tudo foi resolvido, e isso, para mim, é uma vitória muito grande. Eu fico tão feliz de ter vivido tudo isso, no sentido de que eu posso hoje contar para algumas pessoas e elas entenderem que há esperança, que há um Deus que pode resolver tudo. E ainda digo mais, lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, a gente vê isso acontecer bem claro com o profeta Elias, que Elias nem morreu, gente. Elias foi arrebatado ao céu. Então a gente pensa assim, ele era um super-homem, não era um homem normal. Teve tanto medo de Jezabel que se escondeu. E a Bíblia diz que quando ele estava escondido, com medo, aí Deus foi tratar ele. Eu acho essa passagem perfeita, principalmente para quem viveu o que eu vivi. Deus vai tratar o emocional de Elias, que estava com depressão, escondido ali. Aí Deus chega e começa a fazer barulho. Aí vem o vento, que quebra tudo. E Elias escondido. Aí depois vem um terremoto, depois vem um fogo. Tudo poderia ser a voz de Deus, porque Deus pode falar através de tudo isso. Mas a Bíblia diz, principalmente na versão Almeida Fiel, diz que Deus veio com uma voz mansa e delicada e tratou Elias. E aí começa o diálogo, porque o tratamento do depressivo é com conversa. Né? E aí ele diz, o que você está fazendo aí, Elias? E aí começa todo um diálogo, e no final da conversa, Elias está curado. Então, eu quero dizer para vocês que estão ouvindo, as amigas de Nadir, as seguidoras dela, eu quero dizer a você que Deus tem o tom de voz certo, a conversa certa, o tratamento certo, para tratar com você. Se você está depressivo, Deus não vai chegar com um terremoto abalando suas estruturas. Acorda, mulher, sai dessa situação. Não, Deus não vai fazer isso. Deus vai tratar você de uma voz calma, delicada, assim como ele fez com Elias. E ele vai restaurar você, vai te alimentar e você vai andar por muito tempo. Agora tem que ter fé, tem que acreditar e não desistir, porque Deus quer você vivo. Vivo. É para isso que ele te formou, te criou, para você ficar vivo e para você depois poder contar tudo que você vive. Abra mão das coisas que não estão te fazendo bem e olha para frente. E aí a gente chega lá. Claro que Deus não vai usar esse método com todo mundo, né, Nadir? Não vai chegar para todo mundo, colocar a mão, orar e repreender. Mas se Deus está te proporcionando outros meios, aceita, porque com certeza você vai ficar bem também. É aquela coisa, a gente faz a parte da gente e Deus faz a parte dele, né? Cada um faz sua parte e no final dá tudo certo. Desse jeito. É verdade. Bom, então é isso, minha gente. Estamos aqui. Espero que a gente tenha ajudado a vocês aí, né? As meninas, os meninos também, que de alguma forma esteja passando por essa realidade de depressão, tá? Se por acaso tem alguém aí escutando a gente que siga essa coisa, é frescura. Não, não é frescura, é uma coisa muito séria, precisa ser tratada e entendida e respeitada também. Ninguém está depressivo porque quer, ninguém escolhe estar depressivo, tá? E é isso aí. Gleice, muitíssimo obrigada por ter atendido o convite, tá? Valeu, de coração. Fico muito, muito grata. Eu que agradeço. Então, é isso. Qualquer coisa, estamos aqui. As portas aqui estão abertas também. Bom, minha gente, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê lá nos comentários e no próximo vídeo. Tchau, tchau!